Opa, tudo bem? Dessa vez eu vou dar uma pausa agora na resolução de provas, fazer uma coisa diferente que, para quem vai fazer escola naval, eu acho que é relevante, que eu vou fazer alguns exercícios de limite. Vão ser vários, são 12 que eu marquei para fazer, de resolver limite mesmo. São limites normal, só resolver, não é continuidade, não entra essas coisas de continuidade, é só resolver. É mais um treino, vai envolver todos os tipos de limite clássico, vai começar do mais tranquilo até o mais difícil. Aí, claro, se quiser acompanhar os mais tranquilos e médios, que são que cai até escola naval, tudo bem. Mas depois até os mais difíceis, é legal de ver pra ter conhecimento. E se tu souber fazer os mais difíceis, claramente os médios e fáceis tu tira de letra. Então, são 12 e eles vão crescendo em nível de dificuldade. E no final eu vou fazer um recap com alguns limites que vão sobrar ali, que eu considero que são fundamentais, porque que eu acho que é legal saber de cor, assim. Ao menos eu sempre decorei esses como fundamentais. Eu vou partir de dois limites fundamentais que eu não vou mostrar aqui, porque um deles não tem muita prova, ele é testado, e o outro tem uma prova que é do trigonométrico, mas a prova é bem tranquila, um monte de gente já faz em tudo que é canto, não precisa fazer aqui para mostrar, né? Então eu vou partir já desses dois limites aqui, ó. O limite quando x tende a zero de seno de x sobre x igual a 1, e o limite quando x tem esse aqui, se escreve de duas maneiras diferentes. 1 sobre x elevado a x, que também é igual ao limite quando x tende a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x, e esse aqui vale e. Esse aqui tu aproxima valores testando, e esse aqui tem como provar, mas não é uma prova tão difícil. O termo do confronto ali é bem tranquilo, tem tudo que é canto isso aí. Qualquer livro tem isso aqui. Vou partir como se a gente já soubesse esses dois. Esse é o limite fundamental da trigonometria, e esse aqui é o limite fundamental das exponenciais. Tá? Partindo desses dois, a gente vai fazer. Eu não sei se não vai dar para fazer tudo num vídeo só, porque são 12, então pode ser que fique um pouco trabalhoso, um pouco grande o vídeo, daí eu vou cortar ele em dois, provavelmente. Bem, então vamos começar. Vai ter umas pausas no meio para algumas explicações. Vamos começar o primeiro, então. O primeiro é bem simples, e é um clássico. Limite quando x tende a 1 de raiz cúbica de 2x mais 6 menos 2 sobre x menos 1. Tá? Um limite clássico por quê? Porque limite com raiz é clássico, cai na IFON e na escola naval também, é bem clássico. Eu peguei esse primeiro com raiz porque é uma técnica tranquila que muita gente conhece já, mas é importante saber quem não sabe. Limite com raiz, um ponto que eu esqueci de falar. Não vou resolver nenhum pro L'Hopital aqui, porque pro L'Hopital sai qualquer um. L'Hopital todo mundo a princípio treina a fazer, é só decorar as regrinhas de derivar e derivar em cima e embaixo. Eu vou resolver os limites sem o L'Hopital, para treinar fatoração, treinar todo esse tipo de coisa. É mais interessante. Então, como é que a gente resolve o limite com raiz? Esses são clássicos. O jeito de resolver é multiplicar por conjugado ou abrir em fatoração. Como isso aqui tem uma raiz cúbica, a gente quer abrir uma fatoração que tenha um elevado ao cubo nela. Que fatoração é essa? E tem uma diferença. A fatoração é essa aqui. A ao cubo menos b ao cubo, ele é a menos b vezes a quadrado mais ab mais b quadrado. Essa é a fatoração que a gente vai usar. O a menos b é a expressão das raízes. Aí, quando eu multiplicar por esse termo aqui, eu vou levar o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. A raiz cúbica vai cortar. E a determinação vai cair. Por que é indeterminado? Se eu boto x igual a 1, vai ficar 2 mais 6. Raiz cúbica de 8. 2. 2 menos 2, 0. Dividido por 1 menos 1, 0. Dá 0 sobre 0. Indeterminado. Então, a gente vai fazer isso. Como é que vai ficar? Isso aqui é igual ao limite quando x tende a 1 de raiz cúbica de 2x mais 6 menos 2
Aí o primeiro ao quadrado vai ficar a raiz cúbica de 2x mais 6 ao quadrado, mais o produto dos dois, raiz cúbica de 2x mais 6, o produto, mais o segundo ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que é 4. Multiplica em cima e embaixo, porque tem que ser multiplicado por 1 para não alterar o valor, né? Então a gente multiplica em cima e embaixo. Continua sendo a mesma expressão. Aqui. Aí em cima vai ficar essa fatoração aqui do a cubo menos b cubo. Então isso aqui vai ficar limite, quando x tende a 1, de esse termo ao cubo, 2x menos mais 6, menos o 2 ao cubo, que é 8. E embaixo vai ficar exatamente aquilo que já estava. É grandinho mesmo. Não precisa... Numa prova discursiva, claramente, numa prova objetiva, como a da Escola Naval, não precisa ficar escrevendo tudo isso. É só tu saber qual é a expressão para na hora de substituir. Mas aqui eu vou mostrando passinho a passinho, então eu estou escrevendo. Aí aqui a gente pode fazer 2x mais 6 menos 8, dá 2x menos 2. Volto para baixo. Ó. É ficar limite, quando x tende a 1, de 2x menos 2 é 2 vezes x menos 1. Ó, com o x menos 1 de baixo, a determinação vai cair e vai ficar 2x mais 6 ao quadrado mais 2 raiz cúbica de 2x mais 6 mais 4, tá? A determinação cai nesse momento aqui e a gente pode substituir o 1 agora, que vai dar o valor. Então vai dar 2 em cima dividido 2 mais 6 ao quadrado, 64. A raiz cúbica de 64 é 4. 2 vezes a raiz cúbica de 2 mais 6. Raiz cúbica de 2 mais 6, raiz cúbica de 8. Então é 2. 2 vezes 2, 4. Mais o 4 ali. Isso aqui dá 2 sobre 12, o que dá 1/6. Tá? Esse é um clássico, típico de cair em qualquer vestibular, até na FON. Tranquilo de cair. A Escola Naval também, é um limite clássico. Raiz, se a raiz quadrada é conjugada, se a raiz cúbica é fatoração de cubos, etc. Tem que tirar a raiz do meio. O segundo também é desse tipo, de raiz. Vamos para ele. 2. Eu acho que o vídeo não vai dar para fazer todos os limites aqui, a gente vai ficar em mais partes, mas... Enfim, esse aqui vai ser os limites mais tranquilos, então. O limite, esse é tendência ao infinito, de raiz de n mais 1 menos raiz de n, tá? Esse aqui é tendência ao infinito. Qual é a determinação dele? Se eu substituo n por infinito aqui, isso aqui fica infinito, e isso aqui fica infinito, porque raiz de infinito é infinito. Então a determinação que tem aqui é infinito menos infinito. Isso aqui não é zero, isso aqui é uma determinação. Então não dá para resolver. Como é que a gente vai fazer? Proceder da mesma maneira. É diferença de raízes. Diferença de raízes lembra o quê? Diferença de quadrados. A quadrado menos b quadrado é igual a a menos b vezes a mais b. Aqui a gente tem um a menos b. A gente multiplicar por um a mais b, a gente vai tirar as raízes. Então a gente vai fazer isso. Isso aqui é o limite, quando n tende a mais infinito, de raiz de n mais 1 menos raiz de n, vezes raiz de n mais 1, multiplicar pelo conjugado, dividido pela raiz de n mais 1, mais a raiz de n. Tá? Agora, aqui em cima, a diferença de quadrados. Então, vai ficar limite, quando n tende a mais infinito, vai ficar n mais 1, que é o quadrado da raiz de n mais 1, menos n. E embaixo fica a mesma coisa ali. A determinação vai cair agora. Por quê? Porque o n vai cortar aqui, ó. Vai ficar, então, limite, quando n tende a mais infinito, de 1 sobre raiz de n mais 1, mais raiz de n. Tá? Esse limite aqui é tranquilo, porque aqui eu tenho dois infinitos somando, e a soma de infinitos não é determinada. A soma de infinitos
é infinito. Isso aqui é óbvio que não está correto, né? Mas é infinito é um conceito, não é um número, etc. Mas dá para entender, né? Somar dois números muito grandes dá um número muito grande. É diferente de diminuir, que não é certo. Então aqui embaixo vai ser infinito, vai ficar 1 sobre infinito. Esse limite aqui dá 0. Ok? Tranquilo esse também, né? Só questão da tendência para o infinito, mas era tranquilo, né? Conjugado. Raiz, conjugado, fatoração no cubo, na quarta, o que for ali mais bonito para o momento. Tá? Até agora a gente não usou nenhum dos limites que eu marquei ali em cima, porque nenhum deles foi trigonométrico ou exponencial. O de agora entra um trigonométrico, que é bem tranquilo. Também. 3. Esse limite tem muita gente que decora como um fundamental, porque ele aparece tanto, mas tanto, que muita gente decora ele como um fundamental. E realmente, pode decorar, porque ele vai fazer um exercício, você vai ver que ele aparece muito. 1 menos cosseno x sobre x. Barbadinha esse também. Se é trigonométrico, provavelmente a gente vai ter que usar o limite fundamental. Não necessariamente sempre, mas provavelmente. Que é esse aqui, seno de x sobre x. Bem, a gente está com cosseno. Como é que a gente faz aparecer esse seno? Primeira coisa que vem à cabeça é usar a relação fundamental, que cosseno é raiz de 1 menos seno ao quadrado. Só que aí tem que ficar com uma raiz. Uma raiz não é bonito. Então vai ter que multiplicar por conjugado para tentar tirar a raiz. Não é bonito. Eu vou usar uma outra relação que é bem famosinha, que envolve seno da metade e cosseno da metade. Que é o seno ao quadrado de x sobre 2 é 1 menos cosseno x sobre 2. E o cosseno ao quadrado de x sobre 2 é 1 mais cosseno x sobre 2. Já falei dessas relações, eu não lembro qual vídeo foi, mas já falei, fazendo prova, porque são relações recorrentíssimas, é bizu decorar isso aqui, ter na cabeça isso, seno da metade, cosseno da metade, tangente da metade, é bizu ter na cabeça quem vai fazer escola naval. ATA também, qualquer prova, dessas daí de vestibular militar. Então aqui tu tem uma expressão, ó, tu tem 1 menos cosseno x. Se eu passar o 2 multiplicando, eu posso substituir lá, e eu vou cair num seno, que é o que me interessa, sem raiz escrota que nem no outro caso. Então a gente vai ficar com limite, quando x tende a 0, de 2 seno ao quadrado x sobre 2, dividido por x. Passei o 2 aqui, né? E agora, o seno de x, ele é dividido por x. Então, o seno de x sobre 2, ele tem que ser dividido por x sobre 2. Então, tem esse 2 aqui em cima, vou passar ele para baixo. Eu passei ele para baixo, porque a divisão da divisão é multiplicar em cima, certo? Passando o 2 para baixo, eu posso passar ele dividindo. Tá ok? Isso aqui que foi feito. Eu passei o 2 aqui para baixo dividindo. Agora, eu posso abrir esse limite em seno de x sobre 2 dividido por x sobre 2 vezes seno de x sobre 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir em dois limites. Na real, isso aqui já é meio claro, né? Isso aqui vai dar 1, né? Porque x e x sobre 2, x sobre 2, vai dar 1, né? Mas, se não desse para ver, a gente iria fazer o quê? Abrir em dois limites. O limite de um produto é o produto dos limites, se as funções forem contínuas sem problemas nelas. Isso aqui vale. Limite quando x tende a 0 de seno de x sobre 2. Isso aqui só não vai valer se tipo dar uma determinação aqui. Mas como vou fazer, não vai dar a princípio. Aí esse aqui é direto, esse aqui vale 0. É só substituir, né? Seno de 0 sobre 2 é seno de 0, dá 0. E esse aqui? Esse aqui é seno de 0 sobre 2 dividido por 0 sobre 2. Dá o seno, não dá determinado, né? Seno de 0 é 0 sobre 0. Mas a gente tem o fundamental, então como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma substituiçãozinha simples. Chamamos u, pode chamar qualquer letra que tu se interessar, então pode chamar nome, pode chamar qualquer letra. A gente vai chamar de x sobre 2. Então isso aqui vai ficar limite quando quando u tende a 0 de seno de u sobre u. Por quê? Isso é uma coisa que em limites é recorrente. A gente tem que analisar a tendência. Se o meu x tende a 0,
U é x sobre 2. Então, se o x tende a zero, o U também tende a zero, porque 0 dividido por 2 é zero. Então, se o x tende a zero, o U tende a zero também. Então, eu posso substituir aqui pelo U na tendência. Daí, nesse aqui, e o outro que já estava ali, né? Seno de x sobre 2. Agora é bonito. Por quê? Porque esse aqui vale 1 e esse aqui vale o zero que a gente achou antes, né? Então, fica 1 vezes 0. 1 vezes 0 dá... Vou escrever aqui embaixo. Limite x tende a 0, então, de 1 menos cosseno x sobre x é igual a 0. Então, esse aqui é um limite. Esse aqui eu vou circular porque muita gente utiliza como fundamental porque ele aparece tanto que muita gente decora para já jogar direto. 1 menos cosseno x sobre x é 0. Eu circulo, vou marcar como se aparecer de novo, já vamos usar. Esse aqui então não era tão difícil, né? Para quem trabalhou com limite trigonométrico, esse é o mais tranquilo. Tem que só se ligar nisso aí de fazer aparecer o seno. Eu acho que eu vou fazer mais um só. Eu vou fazer só mais um antes de partir para outra parte do vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Vamos pro 4, então. Vamos pro 4. O 4 é um limite para treinar o que a gente acabou de fazer, que é um limite trigonométrico. Ele é um pouquinho maior, mas o princípio dele não é nada fora disso. É uma coisa que esse aqui poderia muito bem cair na escola naval, por exemplo. É bem a cara da escola naval. Tangente de 3x ao quadrado mais seno de 11x quadrado dividido por x seno de 5x. Tá? A princípio é um trombolho que parece feio. Esse aqui, se tu fosse tentar na escola naval fazer pro L'Hopital, tu ia ficar 2 anos loptando isso aqui, porque a dele vai em cima e embaixo, tem uma regra do produto, ia ficar um trombolho gigante, trabalhoso demais. Isso aqui é a cara da escola naval botar, porque a pessoa não pode resolver pelo L'Hopital. Isso aqui ela tem que resolver pelo limite fundamental, porque senão vai dar um trombolho e vai demorar muito pro L'Hopital. E pelo limite fundamental tu vai ver que não demora tanto. Como é que a gente faz? Depois no final eu vou dar um biozinho só. Que eu já dei antes, provavelmente, no vídeo da escola naval, não teria que checar. Como é que a gente vai fazer? A gente tem uma divisão com uma soma em cima, a gente vai separar o denominador nos dois termos. Então vai ficar limite, quando x tende a 0, da tangente de 3x ao quadrado sobre x seno de 5x, mais limite, quando x tende a 0, de seno de 11x quadrado sobre x seno de 5x. Eu abri em dois limites. Por quê? Que nem o produto, o limite da soma é a soma dos limites. Pode fazer isso. A propriedade de limite pode fazer. Desde que não dê uma determinação. Se a gente conseguir resolver cada um deles dar um valor, então tá certo. Ok, agora o que a gente vai fazer? Bem, tangente, eu vou separar em dois limites. Eu vou resolver um de cada vez, tá? Vamos fazer primeiro esse aqui. Limite, quando x tende a 0, de tangente de 3x ao quadrado sobre x seno de 5x. Tá. Tangente é seno sobre cosseno. Então, eu posso abrir isso aqui tranquilamente em seno de 3x sobre cosseno de 3x, isso tudo ao quadrado, vezes 1 sobre x seno de 5x. Como é que a gente resolve o limite com seno e cosseno trigonométrico? A gente tem o limite fundamental, que eu botei aqui, ó. Esse aqui. A gente tem o limite fundamental. Então, a gente sempre tem que conseguir o seno de alguma coisa dividido por essa coisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem seno de 3x aqui. Então, a gente tem que dividir pelo quê? 3x. Então, como é que a gente vai fazer aparecer essa divisão? Se eu multiplico por 3x aqui e divido por 3x, ele aparece. Então, a gente vai fazer isso. Limite, quando x tende a 0, de seno de 3x sobre 3x. E eu multiplico em cima e embaixo para manter sendo 1. E aqui embaixo, cosseno de 3x. Isso tudo está ao quadrado, dentro do quadrado, tá? E o seno de 5x vai fazer a mesma coisa, só que ele está dividindo. Então, a gente vai fazer o quê? 1 sobre
x seno de 5x, a gente vai dividir pela coisa e multiplicar pela coisa, tá? E agora? Agora, o que acontece? Esse limite e esse limite vão dar 1. Por quê? Porque se eu chamar u igual a 3x, se x tende a 0, u tende a 0 também. Isso aqui vai ficar seno de u sobre u. E esse limite, quando u tende a 0, é 1. Se eu chamar aqui u igual a 5x, vai ficar seno de u sobre u. E se x tende a 0, 5 vezes 0, u tende a 0 também. 5 vezes 0 é 0. Então vai ficar seno de u sobre u quando u tende a 0. Ele vale 1. Então eu já posso substituir aqui direto. Aí isso aqui vai ficar limite. Quando x tende a 0, isso aqui vale 1. Então vai ficar 3x sobre cosseno 3x ao quadrado vezes 1 sobre 5x ao quadrado. Aí, agora, os x quadrado vão cortar, então a determinação vai cair. Isso aqui vai ficar limite, quando x tende a 0, de 9 sobre 5 cosseno ao quadrado de 3x. O x quadrado eu cortei aqui, esse com esse aqui, tá? Aí cosseno de 3 vezes 0, quando eu substituo 0, é cosseno de 0, que é 1. Então vai ficar 9/5. Esse é o primeiro. Só que não é só esse, tem um segundo limite, né? Vou fazer em verdinho para mudar a cor. O segundo limite, porque é uma soma lá, né? Então tem que somar os valores. Se ele existir, né? Senão a gente teria que voltar lá e fazer de outra maneira. Se ele desse algum deles não existisse. Ou desse uma determinação. Tá. Mesmo processo. A gente quer o seno de uma coisa e a gente vai dividir pela coisa. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Se a gente tem 11x² aqui, a gente divide por 11x². Mas aí a gente tem que multiplicar por 11x² para manter a igualdade. E aqui, ó, a gente tem 1 sobre seno de 5x. Aí a gente faz o quê? Divide por 5x e multiplica por 5x. Então, de novo, isso aqui vale 1 e isso aqui vale 1. Por que isso aqui vale 1? Tu teria que fazer a substituiçãozinha para ser bonito, né? Se eu chamar 11x² igual a u, se o x tende a 0, 11 vezes 0, 0. Então o u tende a 0. Então tu vai ficar com seno de u sobre u quando u tende a 0, vale 1. E aqui o mesmo processo de antes, né? U igual a 5x, se x tende a 0, u tende a 0. Então seno de u sobre u. De novo a mesma coisa. Então ambos vale 1, que vale 1 também. Sendo assim, isso aqui dá limite, quando x tende a 0. Aí o x² aqui corta com x, vai ficar só 11x. 11x sobre 5x. Isso aqui corta x com x, 11/5. A gente anotou os dois. Era uma soma, então a gente separou os limites, agora é só substituir os valores lá em cima dos estados dessa soma. Dá 9/5 mais 11/5, o que dá 20/5, o que dá 4. Fechou. Esse é o último que eu vou fazer nessa parte, depois eu continuo, que tem mais 8 para fazer ainda. Vai aumentando a dificuldade, os próximos vai aumentar um pouquinho. Então, esses são os mais tranquilos. Só o bizu agora que eu vou dar é um bizu para trigonométrico. Toda vez, como a prova da escola naval ela não é uma prova discursiva, ela é uma prova objetiva, não importa o jeito que tu faz a questão, tu tem que acertar a resposta. Então, a gente pode utilizar algumas simplificações que se usam na física. A gente pode usar na resolução de limites. Eu já falei disso em algum outro vídeo, eu não lembro qual, acho que qualquer coisa se eu achar eu boto card aqui em cima. Sobre isso, que envolve o conceito de O pequeno na matemática. Mas a gente não quer rigor matemático aqui. A gente quer resolver para acertar a questão. Então, a gente sempre pode, em limite trigonométrico, dizer que a tangente de x é aproximadamente x. E que o seno de x ele é aproximadamente x.
Sendo assim, a gente sempre pode substituir tangente x por x e o seno de x por x quando x tende a zero. Então, aquele limite, como é que ele ficaria se eu usasse esse truque? Bem, a gente tem limite, quando x tende a zero, de tangente de 3x ao quadrado mais seno de 11x² sobre x seno de 5x. Tu pode sempre usar esse truque. Ele não é rigorosamente matemático, não tem rigor matemático, porque tu não usa o conceito de O pequeno. Mas, para resolver uma questão objetiva, tu pode. Então, tangente de 3x, se x tende a zero, ele vale 3x. Tangente de x vale x, então tangente de 3x vale 3x ao quadrado. Seno de 11x², se 11x² tende a zero, isso aqui vale 11x². Dividido por x, seno de 5x, se 5x tende a zero, isso aqui vale 5x. Então, isso aqui vai valer 9x² mais 11x², 20x² sobre 5x². 4. Fechou. Esse é o jeito que tu vai fazer na prova, né? Provavelmente. Porque fazer essas contas tudo aqui não precisa ser na forma discursiva. Mas é legal mostrar de onde é que vem tudo, né? Mas pode fazer isso aqui depois na hora da prova. Bem, essa é a primeira parte. É isto. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Bota o teu feedback aí embaixo se tem que melhorar, porque eu curto saber o feedback. E ativa o sininho para receber o vídeo quando vier o próximo. Logo eu postaria a parte 2, com provavelmente o 5 até o 5, 6, 7, 8, provavelmente. Então, é isto. Um abraço e até a próxima.